Você já chegou ao ponto de se olhar no espelho e não reconhecer mais quem você é? Talvez tudo o que você viveu até aqui tenha te consumido ao ponto de esvaziar a sua alma. Você já se perguntou por que, mesmo tentando ser forte, a dor insiste em ficar? Ou por quê, mesmo acreditando, parece que Deus se esqueceu de você? Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Você foi conduzido até aqui, porque existe uma força vinda do alto que quer se revelar em você. Uma força que não é visível, mas que pode curar tudo o que o mundo destruiu dentro de você. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a força interior, mas não qualquer força. Vamos falar da força que nasce em meio à fraqueza, que é fortalecida pela fé e que transforma vidas de quem ousa acreditar. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco, cansado, desacreditado. Mas e se eu te dissesse que essa fraqueza é o lugar perfeito, onde Deus começa a agir? Escute com atenção. Nos próximos minutos, você vai descobrir algo que muitos ignoram. Você vai entender como Deus usa nossas maiores dores para revelar o seu maior poder. Vai aprender, com base na palavra, como reacender a chama que o mundo tentou apagar em você. E mais do que isso, você vai perceber que a sua força interior não está perdida. Ela está escondida onde você menos espera. Mas para isso, eu preciso te pedir algo agora. Comente aqui embaixo, em uma palavra, qual é a sua dor. Nomeie a sua batalha. O mais importante agora não é a sua força, é o seu compromisso com a fé. Escreva, ore, declare, seja honesto com Deus. E se esta mensagem já tocou seu coração, clique no like. Isso pode ser o que fará outras pessoas encontrarem essa palavra. Ao curtir, você está espalhando a esperança de Deus para milhares de pessoas que, assim como você, também estão em busca da força interior. Se você ainda não é inscrito, clique agora em inscrever-se no canal. Aqui nós criamos uma jornada e essa jornada será abençoada. Você não está só. Muitas pessoas chegaram neste canal com o coração destruído e encontraram apoio espiritual, direção e cura. E muitas delas já disseram, foi neste canal que Deus começou a me levantar. Então respire fundo. Silencie tudo ao redor por alguns minutos. Essa é a sua hora, porque a palavra que você vai ouvir agora pode ser o início de um renascimento. Vamos começar? Nos próximos blocos vamos atravessar 7 passagens bíblicas, cada uma revelando um segredo espiritual que pode mudar a sua vida, trazendo luz onde hoje só existe dor. Você está pronto para encontrar a sua força interior? Você já chegou ao limite? Aquele momento em que, mesmo rodeado de pessoas, tudo parece escuro dentro de você? Quando você tenta ser forte, mas a alma está gritando em silêncio? Talvez seja exatamente aí, nesse lugar secreto da sua dor, que Deus quer começar algo novo. Não é coincidência que você esteja ouvindo este vídeo agora. Pode até parecer que você apenas caiu aqui, mas há algo maior, invisível aos olhos, que te trouxe até este exato momento. Deus quer falar com você. Sim, com você que tem lutado sozinho, com você que tem sorrido por fora, mas chorado por dentro, todas as noites. Com você que tem carregado traumas, frustrações, cansaços e culpas, algumas tão antigas que você já nem se lembra como começou a se sentir assim. Mas hoje eu quero te convidar para algo diferente. Você está pronto para se reconectar com a sua força interior, não a força humana que falha, mas a força que vem de Deus, que habita dentro de você, ainda que esquecida, ainda que adormecida. Na palavra de Deus está escrito: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Essa força não é gritante, não é agressiva. Ela é silenciosa, mas invencível. É como uma brasa que resiste no fundo das cinzas, esperando um sopro de fé para reacender. Você sente que precisa desse sopro? Hoje nós vamos caminhar juntos em direção a isso. Você vai ouvir passagens da Bíblia que não apenas confortam, mas que despertam. Você vai entender como homens e mulheres que estavam quebrados, perdidos, desacreditados, foram transformados por uma força invisível que habita onde há fé. Mas antes de prosseguir,
eu te convido a um primeiro ato de coragem. Comente aqui embaixo, em uma palavra, qual é a sua dor. Coloque nos comentários o que você carrega no coração. Medo, abandono, tristeza, cansaço, solidão, frustração. Não tenha vergonha. Aqui é um espaço de fé, não de julgamento. Ao nomear a sua dor, você está dizendo para Deus: eis-me aqui. Eu reconheço minha fraqueza. Eu quero a tua força. E eu te peço com humildade. Clique no like, porque ao fazer isso, essa mensagem pode alcançar outras vidas que estão à beira do colapso. Você pode ser canal da cura de alguém. E se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Aqui, a cada vídeo, você se aproxima mais do que Deus está preparando para a sua vida. Muitas pessoas têm usado esses vídeos como apoio espiritual. Muitas disseram: eu estava no fundo do poço, e foi ali, ouvindo a palavra, que senti Deus me chamar pelo nome. E essa jornada só está começando. Hoje falaremos sobre a verdadeira força interior, aquela que só Deus pode despertar. E para isso, vamos atravessar 7 passagens bíblicas que revelam um caminho sagrado, passo a passo, para reconstruir o que foi quebrado dentro de você. Prepare o seu coração, respire fundo, feche os olhos por alguns segundos, se puder, e diga com fé: Senhor, fala comigo neste vídeo. Eu preciso te ouvir, porque há uma força dentro de você. Ela não vem do mundo, ela vem do céu. Ela vem da palavra, e ela será revelada hoje. Nos próximos minutos, você vai descobrir que a sua fraqueza é o exato lugar onde Deus planejou manifestar o seu poder. Você consegue sentir isso? Se puder, pare tudo agora e escute com atenção total. Não permita que a distração roube o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida hoje. Talvez este seja o vídeo que marque o início de uma nova estação. E a primeira chave começa agora. Há momentos em que a vida nos arrasta até o deserto. E não estou falando apenas de um lugar físico, mas de um espaço interior. Um vazio onde tudo parece perdido, onde a esperança desaparece, onde até a fé fica em silêncio. Você já se sentiu assim? Como se estivesse caminhando sozinho, sem direção, cansado de lutar? Como se sua mente estivesse gritando: eu não aguento mais? Se sim, você não está sozinho. Elias também esteve nesse lugar. Sim, o grande profeta Elias, aquele que enfrentou reis, que desafiou os profetas de Baal e que viu o fogo de Deus descer do céu. Mas mesmo ele, forte aos olhos do mundo, chegou ao ponto de desejar a morte. No livro de 1 Reis 19, Elias, após uma grande vitória espiritual, foi ameaçado de morte por Jezabel e fugiu. Fugiu como quem já não suportava mais. Foi para o deserto, deitou-se debaixo de um zimbro e orou para morrer. Você consegue imaginar isso? Um homem de Deus querendo desistir da vida. Talvez você esteja nesse mesmo lugar, não sob um zimbro, mas talvez deitado em sua cama, ou dentro do seu carro, ou em um banheiro fechado, desejando simplesmente desaparecer, achando que não há mais saída. Mas ali, naquele momento de profunda fragilidade, Deus não o repreendeu. Deus o acolheu. Um anjo apareceu, tocou Elias e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Essa frase é mais do que alimento físico. É um grito de Deus dizendo: ainda não acabou, eu ainda tenho um caminho para você. A força interior de Elias não voltou de repente. Ela foi reconstruída passo a passo com alimento, com descanso e principalmente com a presença de Deus. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Talvez este vídeo, estas palavras, sejam o toque do anjo em você dizendo: levanta, eu ainda tenho um propósito contigo. A sua força interior não será restaurada por esforço humano, mas pelo reconhecimento da sua total dependência do Senhor. É quando você admite que não consegue sozinho, que Deus entra. Ele não está te pedindo para ser forte o tempo todo. Ele está dizendo: seja sincero, eu estou aqui. Deus não rejeita corações quebrantados. Ele não ignora os que estão no chão. Ao contrário, é no chão, é no deserto, que ele levanta os seus escolhidos. Você pode ter perdido amigos, pode ter perdido o rumo, pode ter perdido tudo, mas você ainda não perdeu Deus. Enquanto você tiver Deus, você ainda pode se levantar. Respire fundo agora.
Permita que essa palavra entre no seu coração. A minha força não vem de mim, vem do Senhor que me sustenta mesmo no deserto. Repita isso comigo agora. A minha força não vem de mim, vem do Senhor que me sustenta mesmo no deserto. A minha força não vem de mim, vem do Senhor que me sustenta mesmo no deserto. A minha força não vem de mim, vem do Senhor que me sustenta mesmo no deserto. Sinta essa verdade entrando no seu espírito. Você não está perdido, você está sendo preparado. A força que vem da confiança, a fé de Jó no meio do caos. Você já perdeu tudo. Já passou por momentos em que parece que o chão desapareceu? Quando nada mais tem lógica e você se pergunta se ainda existe um Deus que te ouve? Se sim, então você entenderá o que aconteceu com Jó. A história de Jó, registrada nas Escrituras, é um dos retratos mais profundos da dor humana e também do poder sobrenatural da força interior que nasce da fé verdadeira. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus. Eu tinha uma família linda, posses, respeito, mas de repente tudo lhe foi tirado. Filhos, saúde, riqueza, amigos, apoio, dignidade. E aparentemente até Deus ficou em silêncio. Você consegue imaginar a dor desse homem? E talvez, em alguma medida, você esteja passando por isso. Talvez não tenha perdido tudo, mas perdeu algo que era tudo para você. Talvez você tenha sido traído, abandonado, traído por quem mais confiava. Talvez você esteja em guerra com a sua mente e se sente sozinho, sem ninguém que entenda a profundidade da sua angústia. Mas escute com atenção. Jó, em meio a essa tragédia, levantou a voz e disse algo que atravessa os séculos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo em agonia, Jó confiou. E essa confiança foi a base da sua força interior. Sabe o que essa história nos mostra? Que a verdadeira força não é a ausência de dor, mas a presença de fé em meio à dor. É quando tudo diz acabou e você ainda declara, mas eu sei que Deus não me abandonou. A força interior de Jó não veio do que ele tinha, ela foi forjada no que ele perdeu. É ali, na perda, no silêncio, no caos, que a verdadeira força nasce. Talvez hoje você se sinta derrotado. Talvez ache que Deus virou o rosto para você. Mas lembre-se, até quando Deus parece em silêncio, Ele ainda está no controle. A força de Jó não era sobre vencer no mundo, era sobre não perder a fé. E por isso, no final, Deus restaurou tudo em dobro. Não porque Jó era perfeito, mas porque Jó se manteve crendo. Isso é força interior. Crer quando todos desistem. Levantar quando o corpo não aguenta mais. Olhar para cima quando tudo ao redor grita fim. E se você chegou até aqui neste vídeo, é porque dentro de você ainda há fé. Mesmo que pequena, mesmo que cansada. Mas Deus não precisa de uma fé grande. Ele precisa de um coração disponível. Hoje é dia de declarar essa força. Diga comigo agora, em voz alta ou em seu coração. Ainda que tudo me falte, o meu Redentor vive e está comigo. Ainda que tudo me falte, o meu Redentor vive e está comigo. Ainda que tudo me falte, o meu Redentor vive e está comigo. Repita isso toda vez que o medo tentar te paralisar. Essa é a sua força interior sendo reacendida. Você já tentou controlar tudo e mesmo assim, tudo desmoronou? Já se pegou dizendo, eu fiz tudo certo. E mesmo assim tudo deu errado? Há momentos em que nossa maior fraqueza está na ilusão de que podemos tudo sozinhos. A força que queremos ter muitas vezes é uma armadura, fria, pesada, orgulhosa. Mas a força verdadeira, a que cura, transforma, sustenta, essa só vem quando nos rendemos. E não há personagem mais impactante para falar sobre isso do que o apóstolo Paulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Homem poderoso, influente, conhecedor da lei, respeitado entre os fariseus, mas ao mesmo tempo cego espiritualmente, acreditando que perseguia hereges, quando na verdade combatia o próprio Cristo. Saulo tinha força aos olhos do mundo, mas era fraco diante de Deus. Até que algo aconteceu. A caminho de Damasco, Jesus o derrubou ao chão com uma luz tão forte que ele perdeu a visão. E ali, prostrado, sem enxergar, sem controle, sem poder fugir, ele ouviu a voz do Salvador. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4.
Naquele instante, a vida de Saulo morreu. E começou a nascer Paulo, um novo homem, uma nova força interior. Mas observe, ele só começou a ser forte quando foi derrubado. Só começou a ver quando ficou cego. Só começou a viver quando morreu para o seu orgulho. Quantas vezes Deus já tentou te fazer parar? Quantas vezes a vida te derrubou para você perceber que não é sobre controlar, mas sobre confiar? Paulo passou a vida levando a mensagem do Evangelho, mesmo sendo perseguido, açoitado, preso, apedrejado, mas jamais recuou, porque a força que ele carregava já não era dele, era de Cristo. E ele mesmo disse: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Essa é uma das declarações mais libertadoras da Bíblia. Ela diz: você não precisa esconder sua fraqueza. Você precisa entregar sua fraqueza a Deus. Hoje talvez você esteja em um momento de queda. Talvez perdeu o controle. Talvez se sente cego, sem direção, desorientado. Mas talvez é aí que Deus quer começar algo novo. A força interior que você busca está na rendição sincera. Na oração que diz: Senhor, eu não aguento mais tentar do meu jeito. Faça a tua vontade. É nessa entrega que a paz vem. É nesse abandono de si que o Espírito entra. Hoje Deus quer te levantar como Paulo, não como alguém que finge força, mas como alguém que vive pela força do Espírito. Repita agora comigo: Senhor, a minha força está em Ti. Eu me rendo à Tua vontade. Senhor, a minha força está em Ti. Eu me rendo à Tua vontade. Senhor, a minha força está em Ti. Eu me rendo à Tua vontade. Se você disse isso com sinceridade, algo começou a mudar no seu interior. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E essa graça é a sua força a partir de agora. A força que nasce na espera, a perseverança de Ana. Você já orou por algo durante anos e nada aconteceu? Já chegou a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Você já se sentiu humilhado por esperar tanto tempo por uma resposta que nunca veio? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, então você vai entender a dor e a fé de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana era estéril. Num tempo em que não gerar filhos era visto como uma vergonha pública, Ana carregava um peso em silêncio. Além disso, ela era provocada constantemente por Penina, a outra esposa de seu marido, que tinha filhos e zombava de Ana por não poder engravidar. Você já foi comparado com alguém que tem exatamente aquilo que você ora há anos para ter? É doloroso, é injusto, e é nesses momentos que a nossa força interior parece desaparecer. Mas Ana não desistiu. A Bíblia diz em 1 Samuel 1:10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não fingiu que estava bem. Ela não escondeu sua dor. Ela levou tudo ao altar. Ela orou com intensidade, com fé, com lágrimas. E sabe o que aconteceu? O sacerdote Eli a observava orando em silêncio e julgou mal, achando que ela estava embriagada. Até na casa de Deus ela foi incompreendida. Mas Deus viu o coração dela. E no tempo certo, Ana gerou Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas da história bíblica. De uma mulher estéril, nasceu um instrumento de Deus para uma geração inteira. A força de Ana não estava em sua capacidade física, mas em sua persistência espiritual. Ela não confiou em diagnósticos. Ela não se deixou vencer pela humilhação. Ela esperou com fé, ainda que em lágrimas. Talvez hoje você esteja esperando por algo. Um recomeço, um milagre, uma porta aberta, um consolo. E talvez essa espera já tenha te cansado. Mas escute isso com atenção. O silêncio de Deus não é rejeição, é construção. É um tempo sagrado, onde Ele está fortalecendo sua alma, quebrando o orgulho, refinando a sua fé. Deus não se esqueceu de você. A palavra nos ensina: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você entendeu? Esperar em Deus não enfraquece, fortalece. Talvez você não perceba agora, mas a cada lágrima, a cada oração sussurrada no escuro, a cada noite que você não desistiu, Deus estava gerando algo em você. E no tempo certo, você verá o fruto. Declare agora com fé: Senhor, minha força está na espera, confio no teu tempo. Senhor, minha força está na espera, confio no teu tempo.
Senhor, minha força está na espera. Confio no teu tempo. Guarde isso no seu coração. Você não está esperando em vão. Você está sendo preparado para o extraordinário. A força que nasce do perdão, o reencontro de José com seus irmãos. Você já foi traído por alguém que você mais amava, alguém em quem você confiava e que feriu profundamente seu coração? A dor da traição é uma das mais devastadoras que existem. Ela corrói a alma, destrói a confiança, alimenta a mágoa e fecha o coração. Muitas pessoas que hoje vivem com o coração endurecido não são más. São pessoas feridas. Pessoas que foram traídas, abandonadas, esquecidas por quem prometeram estar ao lado delas. E se isso é verdade para você, José do Egito entende a sua dor. José era o filho amado de Jacó. Tinha sonhos, tinha visões. E justamente por isso foi odiado pelos próprios irmãos. Eles não apenas zombaram dos sonhos de José. Eles o jogaram num poço e depois o venderam como escravo. Anos depois, ele seria acusado injustamente e preso. Anos de abandono, anos de injustiça, anos sendo esquecido até mesmo por aqueles que prometeram ajudá-lo. E mesmo assim, José não se revoltou contra Deus. Ele permaneceu íntegro. E mais ainda, ele guardou a força que só um coração curado pode ter, a força de perdoar. Após muitos anos, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito. E um dia, seus irmãos vieram até ele. E ao invés de vingança, José chorou, abraçou-os e disse: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é a verdadeira força interior. Não é a que domina ou revida, mas a que perdoa mesmo quando poderia ferir de volta. O perdão é uma arma espiritual. Ele não significa esquecer o que aconteceu, mas libertar-se da prisão emocional do passado. Você já parou para pensar que talvez sua alma esteja presa a pessoas que nem fazem mais parte da sua vida, mas ainda te controlam pelas feridas que deixaram? Perdoar não é sobre o outro, é sobre você, sobre sua paz, sua liberdade, sua cura. E você pode estar pensando, mas eu não tenho forças para perdoar. Então, ouça isso com fé. A força para perdoar não vem de você, vem de Deus. Assim como José, você será capaz de perdoar quando entender que Deus está escrevendo uma história maior, uma história onde tudo o que parecia destruição será transformado em redenção. Hoje o Espírito Santo quer libertar seu coração da amargura e liberar em você uma força que o mundo não compreende, a força de quem perdoa e segue em paz. Repita comigo com fé e entrega. Senhor, eu escolho perdoar. Liberta meu coração. Senhor, eu escolho perdoar. Liberta meu coração. Senhor, eu escolho perdoar. Liberta meu coração. Talvez você chore ao repetir isso. Talvez lute contra essas palavras. Mas elas são sementes. E Deus fará crescer em você uma força nova que nasce do amor e não do rancor. A força que nasce da obediência, Abraão e o altar do impossível. Você já sentiu que Deus está pedindo algo que você não entende? Já teve que abrir mão de algo precioso, mesmo sem ter nenhuma garantia de que tudo ficaria bem? Obedecer a Deus, muitas vezes, é uma das atitudes mais dolorosas que um ser humano pode tomar, mas também é uma das mais poderosas. A verdadeira força interior surge quando escolhemos obedecer, mesmo sem entender. Quando dizemos sim, mesmo com o coração tremendo. E nenhum exemplo representa melhor essa força do que Abraão, o pai da fé. Deus havia prometido um filho a ele, um filho que viria quando ele e Sara já estavam velhos, além da idade natural para gerar. Depois de anos de espera, o milagre aconteceu. Nasceu Isaque. Mas então, Deus fez o impensável. Pediu que Abraão oferecesse seu filho em sacrifício. Sim, o próprio Deus que deu, agora pedia de volta. Você consegue imaginar a promessa em seus braços, o filho tão esperado, o milagre. E agora o altar. Abraão não discutiu, não murmurou, não fugiu. Ele obedeceu. Subiu o Monte Moriá com Isaque, preparou a lenha, amarrou o filho, ergueu a faca
E no momento exato, Deus interveio. Disse: Não estendas a mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus. E ali, no lugar da obediência, Deus providenciou o cordeiro. Ali, Abraão descobriu uma força que o mundo não conhece. A força de confiar plenamente em um Deus que vê além. Talvez hoje você esteja diante de um altar. Talvez Deus esteja pedindo que você confie. Talvez Ele esteja te chamando para abrir mão de algo que você ama, uma relação, um projeto, um plano, ou talvez um medo que você carrega há anos. Obediência não é ausência de dor, é presença de fé. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Essa é a força dos que não precisam entender para continuar. Dos que caminham pela fé, não pela vista. Dos que sabem que Deus nunca pede nada que Ele já não tenha planejado multiplicar. Acredite, tudo o que você entrega a Deus com obediência, Ele devolve com propósito. Hoje, a sua força interior pode ser renovada se você tomar essa decisão. Senhor, eu vou obedecer mesmo que doa, porque eu confio em Ti. Repita comigo agora. Senhor, mesmo sem entender, eu escolho obedecer. Senhor, mesmo sem entender, eu escolho obedecer. Senhor, mesmo sem entender, eu escolho obedecer. Essa é uma das orações mais poderosas que alguém pode fazer. A obediência abre portas que a lógica jamais abriria. E a força interior que nasce dessa entrega, ninguém pode tirar de você. A jornada da força interior, transformar dor em vitória com a fé em Deus. Querido A, irmão A, você chegou até aqui e isso já é uma prova da sua coragem e desejo profundo de mudança. Poucas pessoas têm a paciência e a disposição de ouvir uma palavra que toca o coração tão profundamente como essa. Hoje, caminhamos juntos por uma trilha cheia de desafios, mas também de promessas e esperança. Vimos que a verdadeira força interior não vem de nós mesmos, mas é um presente que Deus concede para aqueles que se rendem, esperam, perdoam, obedecem e confiam. Lembre-se, no início, falamos sobre a rendição de Paulo, a força que nasce quando paramos de lutar sozinhos e deixamos Deus agir em nossa vida. Depois, aprendemos com Ana a perseverança na espera, mesmo quando o silêncio de Deus parece mais forte que nossas lágrimas. Vimos em José a grandeza do perdão, que liberta a alma e cura feridas profundas. E também entendemos com Abraão que a obediência, mesmo em meio à dor e à incompreensão, é uma força invencível, capaz de abrir portas que o mundo jamais abriria. Cada um desses passos é uma peça essencial na construção da sua força interior, uma força que não se baseia em circunstâncias, mas na fé inabalável no Deus que transforma vidas. Se você está sofrendo sem rumo, cansado, saiba que Deus está com você. Ele não só vê suas lágrimas, como promete renová-las em alegria e vitória. Hoje, o convite que eu deixo é para que você se comprometa com essa jornada de fé e transformação. Comente aqui embaixo, em uma palavra, qual a sua maior dor agora. Esse é o seu compromisso com Deus e com você mesmo, para não desistir até encontrar a paz verdadeira. Deixe seu like para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas que precisam ouvir esse conforto divino. E se ainda não fez, inscreva-se no canal, porque aqui você encontrará sempre palavras que renovam, fortalecem e guiam. Se você não se inscrever, pense quantas pessoas ao seu redor podem perder essa mensagem de esperança. Quantas vidas podem continuar presas na dor por falta de uma palavra? Não deixe que isso aconteça. Seja luz e instrumento de Deus. Não pare por aqui. Assista aos outros vídeos do canal e continue essa caminhada de fé e transformação. Agora, fique em silêncio por alguns minutos. Respire fundo. Deixe essa música tocar seu coração e agradeça ao Senhor por mais um dia, mais uma chance. Mais uma oportunidade de ser renovado. Que Deus te abençoe poderosamente e que você sinta em seu peito a força que só Ele pode dar.